Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 20 de setembro. Agora na Espanha são 11 horas e 30 minutos, no Brasil 6h30 da manhã. Olhando aqui o gráfico diário da BTC, que fez o corpo real desse candle de ontem respeitar a base dessa cunha triangular. Hoje a gente já vê um engolfamento aqui, mas esse dado isolado não diz muito. A gente tem que olhar para o DXY, que abriu o primeiro candle vendedor depois de 1, 2, 3, 4, 5 candles compradores. Anteontem a gente chegou a fazer a máxima no DXY em 110,26. Eu alertei aqui no canal que 110 era um platô resistencial muito brutal para o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta. É o dólar contra euros, é o dólar contra ienes japoneses, é o dólar contra francos suíços. O iene japonês está na mínima de 50 anos. O euro está na mínima de 20 anos. A libra esterlina está na mínima de 34 anos. O franco suíço está na mínima de 18 anos. Ou seja, é obviamente insustentável a manutenção do DXY nesse patamar. Então agora a gente vai fatalmente buscar a nuvem de Shimoku. E existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY, que quando sobe a BTC cai e quando desce a BTC sobe. Então aqui entre 11 e 12 de agosto até 7 de setembro o DXY explodiu para cima. E se a gente olhar aqui 11 e 12 de agosto até 7 de setembro, a BTC explodiu para baixo. Depois de 7 de setembro a 13, 14 de setembro, a BTC explodiu para cima. E de 7 de setembro até 13 de setembro, o DXY explodiu para baixo. Então existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Agora o DXY fatalmente vai buscar a nuvem. O que está acontecendo não só na zona do euro, mas enfim, em todas as economias do G7, é que as suas moedas estão virando pó diante do dólar. Isso logicamente é insustentável. No gráfico da nossa banda de VWAP mensal, o que aconteceu ontem? A gente basicamente veio beijar a lower da nossa banda de VWAP mensal, uma movimentação absolutamente normal, e agora a gente promove esse engolfamento que vai fazer a BTC retornar em direção à própria VWAP mensal, ali no patamar de 20.300. No gráfico das VWAPs segue totalmente vigente a nossa cunha triangular. Agora a gente deve acabar ficando estrangulados aqui no bico desse triângulo para depois explodir em direção à VWAP anual na esteira desse arrefecimento do DXY. No intraday a BTC está um verdadeiro reloginho, ela estressa a upper, volta para a VWAP, agora a gente ameaçou dar um beijinho aqui na lower, já já ela vai voltar para a VWAP. Na seara fática, a EVGA, o braço da NVIDIA na produção de placas de vídeo destinadas à mineração via GPU, ou seja, eram basicamente os hardwares usados para mineração de ETH. Agora a EVGA está abandonando a produção de placas de vídeo após a atualização da Ethereum através da Ethereum Merge, que migrou o consenso para Proof of Stake. Ou seja, grandes players do mercado de placas de vídeo estão abandonando o negócio, já que a segunda maior Proof of Stake do planeta, que era a Proof of Work do planeta, que era a Ethereum, que migrou para Proof of Stake, acabou inviabilizando o negócio. E os hackers vão usar agora uma tentativa, né? Um grupo de hackers vão usar milhares de computadores para tentar quebrar a criptografia da BTC numa tentativa que, na minha leitura, é completamente vã, não tem sentido, mas segundo eles vão tentar um ataque canguru, tentando quebrar a curva elíptica utilizada pela BTC. Só tem dois problemas nessa tentativa. Ela já padece de uma ilicitude oriunda do próprio nascimento desse ataque. Qual seja, a tentativa de quebrar... Porque a maneira como uma private key, ou as 12 palavras, elas acessam um determinado wallet,
é através de uma curva elíptica. Tanto é que se a gente pegar as primeiras private keys ou as últimas, a gente não consegue acesso aos respectivos wallets. Então, porque existe um paralelismo ali no final. Só que acontece que a tentativa de atacar um wallet da BTC pela quebra da curva elíptica, que é a maneira pela qual uma private key acessa um determinado wallet, impõe um malware no computador da vítima, ou seja, isso já parte de uma ilicitude. Ou seja, na minha leitura, esse grupo nada mais é do que um grupo criminoso tentando um ataque de força bruta via curva elíptica, que pressupõe um malware no computador da vítima que calcula o ângulo com que a curva elíptica ela é buscada em relação à private key que vai liberar um determinado wallet. Isso aí já entra dentro de ciência da criptografia, mas fica esse registro. Ataques via malware, agora que vão buscar o ângulo da curva elíptica, vão cada vez mais se disseminar. E a Ethereum Vanity Address, que é um app que oferta determinados public addresses de vaidades, aqueles public addresses da ETH que terminam com 00001, ou private keys que são compostas por 12 palavras que estão dentro de uma música dos Beatles, esses public addresses de vaidade, essas private keys cujas 12 palavras estariam dentro de uma música dos Beatles, todas essas chaves privadas são passíveis de quebra. Nenhum condicionamento humano fica imune a um ataque de força bruta. Somente a aleatoriedade produzida por um computador sem nenhum nível de condicionamento humano é capaz de deixar o seu wallet imune a um ataque de força bruta. Então, um britânico que criou as 12 palavras a partir de uma música dos Beatles perdeu todos os seus ativos criptos justamente porque o condicionamento humano deixa o wallet passível de um ataque de força bruta. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, os gastos da China com energia, com commodities energéticas russas, explode para 8,3 bilhões num único mês. O gasto total desde a invasão russa sobre a Ucrânia vai a 44 bilhões de dólares por mês. Gente, o que está acontecendo com esse mega gasto chinês, indiano, eurasiano de uma maneira geral em relação às commodities chinesas é que está forçando uma mega desindustrialização da Europa e estão criando uma mega infraestrutura industrial não só na Índia, mas salvando a China de uma desaceleração que estava vindo galopante. E a corrida por carvão mineral virou uma obsessão internacional. A commodity energética mais poluente do planeta, é sabido que a mineração de carvão mineral é uma das mais brutais que existem. O carvão mineral, para ser separado do cascalho e da terra e da areia, é preciso ser lavado. O contato da água com o carvão mineral diminui muito o pH da água, que acidifica toda a bacia hidrográfica das regiões. É preciso um sistema hídrico absolutamente fechado e rígido nesse sentido para não contaminar a bacia hídrica da região onde é minerado o carvão mineral. Quem conhece o sul de Santa Catarina ou o norte do Rio Grande do Sul sabe das paisagens lunares que a mineração de carvão proporcionou. E agora essa crise de commodities energéticas no planeta está promovendo uma busca desenfreada por carvão mineral, que é a commodity energética mais poluente do planeta. Ou seja, anos de trabalho em termos de abandono dessa commodity energética foi para o buraco só com a guerra do Putin. E o parque industrial da Europa está fechando. De fábricas de vidro a siderúrgicas estão todas fechando. E a Índia agradece, já que ela segue como uma das expoentes em termos de aquisição de petróleo russo e gás natural russo. Agora já estão falando até numa artéria de gasoduto passando pelo Uzbequistão e entregando gás natural para a Índia. Mas enfim, o fato é que a Europa
está acelerando fortemente a sua desindustrialização, e a Índia e a China agradecem fortemente não só ao Putin, mas às sanções impostas pelo Ocidente, que estão virando um verdadeiro tiro no pé. E nesse mundo maluco, na minha leitura, a BTC segue acumulando o DXY, que é o nosso principal indicador aqui, que tem uma relação movimentacional de inversão com a BTC, agora deve dar uma embicada em direção à nuvem, só deve parar ali num patamar de 107, 106, e nessa queda é bem provável que a BTC promova a explosão ascendente dessa cunha triangular. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, ETH, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.